Eu quero dar uma trégua agora de falar de Bolsonaro, de falar de pandemia, porque eu sei que é um assunto que acaba fazendo a gente ficar para baixo o tempo todo falando desse tipo de coisa, né? Ou também assustado. Há razões para se preocupar, de fato há, mas vamos fazer uma trégua aqui. Eu quero comentar uma reportagem que foi ao ar hoje na Intercept Brasil e que se chama Censura Invisível Exclusivo. TikTok escondeu feios e favelas para atrair novos usuários e censurou posts políticos. É um artigo escrito por Sam Biddle, Paulo Vitor Ribeiro e Tatiana Dias. É um artigo interessante porque a gente não pode menosprezar o impacto que as redes sociais têm na nossa vida hoje. Cada geração nossa recente aqui, de quem é da geração Y ou a geração Z, eu acho que tem a nova geração chama Z, não sei também, agora vai ser a geração C de coronavírus, mas cada geração nova tem uma tecnologia para chamar de sua, né? Eu me lembro quando eu comecei a usar a internet que tinha sala de bate-papo, depois o ICQ, o Orkut, que marcou minha geração também, que foram espaços de debate, que eu acho que foi o primeiro local onde muita gente, na minha geração pelo menos, se encontrou com outras pessoas para debater ideias e quebrar o pau também, porque tinha brigas homéricas lá. Depois veio Facebook, YouTube, Instagram, e vai mudando de tempos em tempos a nossa relação com as outras pessoas. E essa rede nova, que é o TikTok, bem, não é tão nova assim, mas é recente, é uma rede muito popular que está crescendo bastante entre os mais jovens, entre pré-adolescentes e adolescentes, na qual você publica pequenos vídeos e a denúncia feita pelo Intercept agora, de acordo com políticas internas da empresa, tem a ver com o tipo de material e o perfil de pessoas, também de influenciadores, que eles queriam privilegiar na plataforma e outros influenciadores que eles queriam ocultar, esconder. E aqui a gente não pode negar o impacto que as redes sociais têm na formação de nosso ideal político, muitas vezes. A gente falou muito sobre o YouTube aqui, o papel que ele teve na criação de uma geração de extrema-direita, com canais extremistas veiculando conteúdo de ódio, veiculando conteúdo negacionista histórico, conteúdo inflamado, e como os algoritmos favoreciam isso até recentemente. Aparentemente mudou de um tempo para cá, mas mesmo assim, durante muito tempo, muitos anos, esse tipo de conteúdo gerava um grande tráfego na plataforma e alguns influenciadores enriqueceram com base em discurso de ódio. De fato, enriqueceram de fato, não é exagero também não. E recentemente, por exemplo, você teve o Instagram retirando as curtidas das fotos também na questão da percepção de autoimagem das pessoas. Né? Pessoas que tinham poucos likes acabavam se sentindo inferiorizadas. Então você tem de fato as redes sociais através dos seus algoritmos, ou através de uma manipulação manual, muitas vezes, através de moderadores ou pessoas que estão consultando esse conteúdo, contribuindo para formar uma autoimagem nossa. Eu vou ler um trechinho dessa reportagem aqui na Intercept para vocês perceberem o que a TikTok faz, ou fazia, né? Porque aparentemente eles mudaram também de política, mas fazia isso até o ano passado. Então diz o seguinte aqui, sobre essa política, né, que a Intercept mostra os documentos, os moderadores do TikTok foram explicitamente orientados a suprimir uploads de usuários com falhas congênitas e inevitáveis. Forma corporal anormal, aparência facial feia, barriga de cerveja óbvia, muitas rugas, problema nos olhos e muitas outras características de baixa qualidade, entre aspas, citando aqui o documento, para deixar os vídeos de fora da indicação algorítmica. Vídeos em que o ambiente de gravação é surrado ou está em ruínas, incluindo, mas não limitado a, favelas, campos rurais, são sistematicamente escondidos de novos usuários, mas cenários rurais naturalmente bonitos podem ser preservados, diz o documento. Prossegue aqui no artigo. As regras, apresentadas em inglês e chinês, orientam os moderadores do TikTok a observar com atenção vídeos gravados na casa de pessoas com características não óbvias de favela, detalhes como paredes descascadas, ou decoração de mau gosto são características que o site considera indesejáveis. A mera aparência de falta de reparos, o documento mostra, poderia significar a diferença entre o vídeo ser distribuído mundialmente ou ficar relativamente invisível. Então o que você percebe aqui nessa política do TikTok, de moderação do TikTok, para privilegiar certos conteúdos e ocultar outros conteúdos, tem a ver, em parte, com a aparência dos usuários, ou seja, se você for feio no julgamento do moderador, ele poderia sabotar o seu canal. Se tivesse alguma deficiência física aparente, se você tivesse algum tipo de característica indesejável para eles, eles poderiam cortar o seu alcance. E além disso, o que é igualmente grave também, é se você for pobre. Se você for pobre, morar na favela, morar em um bairro humilde, tiver uma casa humilde, isso também poderia implicar
na perda de alcance dentro da plataforma. Como eu disse, desde há um tempo há uma suspeita de que as plataformas de redes sociais, elas de fato sim privilegiam certos conteúdos em relação a outros. Conteúdos que manterão você aprisionado aqui. Ou seja, você vai assistir um vídeo que vai chamar a sua atenção, e é por isso que muita gente grita aqui no YouTube, porque gritar chama atenção aparentemente. Pessoas que gritam, cores chamativas, conteúdo apelativo, teorias conspiratórias, ou fotos, no caso do Instagram, fotos editadas para que pareçam mais bonitas, e um visual atraente. Então eles utilizam esse tipo de seleção de material para manter você preso aqui. O que, de fato, se a gente for observar na história da publicidade, ou mesmo do cinema, já é algo bastante recorrente, né? Há uma tendência na publicidade a escolher um certo visual que seja mais esteticamente agradável, sabe-se lá o que isso quer dizer. Na verdade, quando você observa a história do cinema, ou da publicidade, ou mesmo da obra de arte, né, ao longo da Renascença e depois na Idade Moderna em diante, você vê que o padrão estético não é tão objetivo quanto se imaginaria. O que é um corpo belo hoje em dia, talvez não fosse um corpo belo em 1700. Então esse ideal estético ele é mais criado, ele é mais socialmente estabelecido do que de fato parte de algum tipo de critério objetivo. Isso aqui é belo, isso aqui é feio. Essa pessoa é bonita, essa pessoa é feia. Pensando no caso do TikTok, que é uma rede social chinesa, e que tem, de acordo com a reportagem aqui do Intercept, algumas suspeitas de que utiliza também a plataforma para fins políticos, por exemplo, ocultando conteúdos críticos ao governo chinês, ou falando do massacre da Praça da Paz Celestial, ou mostrando polícia, ou mostrando cenas de violência, ou cenas sexualizadas. Tem uma série de políticas ali que pode levar sua conta a ser bloqueada por um período, ou mesmo ser banida indefinidamente. As redes sociais, repito aqui, acabam reforçando um ideal de beleza, um ideal de aparência, um ideal de prosperidade também, o que acaba forçando em muitos jovens certas expectativas sobre si próprios, sobre sua ascensão social. Isso é uma coisa que é estudada na psicologia também, muitos estudos sobre depressão ou sobre autoimagem dos jovens que acabam olhando, por exemplo, certos influenciadores ou certas personalidades da mídia e se projetando naquilo e se frustrando porque são ideais de corpos ou ideais de aparência que são inalcançáveis e que exigem muito dinheiro muitas vezes. Basta pensar, por exemplo, nas Kardashians, né, que são milionárias e que são famosas por serem famosas, como se diz por aí, e apresentam um ideal de vida que é inatingível para muita gente. Com gastos, com estilo de vida, com carros, com festas, com roupas, que a maior parte das pessoas não tem acesso a isso e jamais terá. Então, essa relação entre a vida real nossa e aquilo que a gente consome nas redes sociais, viagens para praias paradisíacas, viagens para o exterior, mansões, carrões, acaba criando uma falsa impressão estética, porque isso é artificial, isso não se baseia em nada, acaba criando uma falsa impressão de sucesso também, que também é artificial, porque apenas 0,001% tem o estilo de vida dessas celebridades e acaba criando também uma sensação de frustração e de fracasso. Quando uma plataforma como essa, como o TikTok, que alcança majoritariamente adolescentes, que estão em formação ainda, que estão descobrindo a sua relação com o mundo, que estão se afirmando em relação ao mundo, quando você vai lá e consome conteúdos que só fortalecem, que só propaga esse tipo de imagem, que é uma imagem distorcida da realidade, porque, como a gente sabe, pouquíssimas pessoas são belíssimas o tempo todo, pouquíssimas pessoas têm acesso a certos bens de consumo, e se a gente parar para pensar que em torno de 30%, ou seja, quase um terço da população mundial, do mundo inteiro, vive em favelas, você vê que essa política antipobre do TikTok, essa política excludente do TikTok, acaba excluindo um terço da população do planeta. Talvez você aí more numa favela, more num bairro de periferia, ou more numa casa que não se enquadraria nesse ideal estético da TikTok. E que seria sabotado sem saber, que teria o seu perfil ou os seus vídeos invisibilizados porque você não se enquadra no ideal de beleza e de riqueza. Isso é muito complicado porque as redes sociais, em tese pelo menos, né, na prática não é bem assim, mas em tese seria o espaço de democratização do conteúdo, da informação, do acesso à informação, do compartilhamento de informação, para que todos nós que podemos usar a internet, né, que temos acesso à internet, pudéssemos contribuir para esse debate público. E não é assim que funciona, na verdade não é assim que funciona mesmo. Algumas pessoas são privilegiadas, ou já nascem privilegiadas muitas vezes, enquanto outras jamais terão voz ou oportunidade, mesmo no ambiente supostamente democrático que seria a internet. E na verdade esse é o grande dilema das redes sociais e da internet desde sua origem, porque ela surge de maneira anárquica, descentralizada, democrática nesse sentido de abertura para todos os tipos de pessoas falarem. Com o passar dos anos, passou a ser dominada por corporações,
E a gente vive em bolhas hoje. Já não há mais um contato com o outro. Já não há mais um acesso legítimo ao outro. A gente se fecha em grupos de pessoas que pensam igual a gente e que reforçam as nossas crenças e nossa visão de mundo. Você provavelmente está aqui me ouvindo porque você concorda comigo em muitos aspectos, não porque você discorda de mim. Porque se você discordasse de mim, você provavelmente estaria em outro canal, ouvindo outra pessoa falar aquilo que você quer ouvir. E mesmo aqui no YouTube, a gente tem uma impressão aqui, já tem bom tempo, na verdade, há muitos anos, de que alguns canais são levados pela mão. Eles são selecionados pelo YouTube e levados pela mão como vitrines para o YouTube. Influenciadores que são escolhidos porque representam algum tipo de valor também com o qual o YouTube se identifica e são levados para o estrelato. Obviamente que aqui dentro da plataforma, né? Porque fora do YouTube tem muitas celebridades aqui no YouTube que fora ninguém nem sequer sabe quem são. Mas o fato é, para concluir esse vídeo aqui, para resumir o que foi dito, de acordo com essa reportagem da Intercept, né, com os documentos apresentados ali, que você tem a criação de uma imagem distorcida das pessoas, de um ideal de beleza e de um ideal de riqueza também, daquilo que você tem que alçar, daquilo que você tem que obter, alcançar. Quando 1/3 da população mundial vive em favelas e você tem uma rede social que te exclui porque você vive em favela, isso é um modo de marginalizar as pessoas mesmo num ambiente supostamente aberto e democrático. E isso revela, mais uma vez, como nós somos manipulados o tempo todo. A gente acha que apenas a imprensa nos manipula, apenas políticos nos manipulam, apenas a igreja nos manipula, mas, no final das contas, a gente é manipulado também por aquilo que é invisível, esses algoritmos das redes sociais, que a gente não sabe como funciona, a gente não conhece, a gente não entende, e que vai fazendo uma triagem pra gente daquilo que ele acha que a gente vai gostar de assistir para nos manter presos aqui. E esse é o único objetivo deles, que a gente fique preso aqui gerando dinheiro para essas empresas. Nós somos produtos delas. Nós aqui somos produtos do Google, do TikTok, do Facebook, somos produtos e consumidores ao mesmo tempo. Eu quero saber o que você pensa sobre isso aqui, vou deixar para vocês linkado a reportagem da Intercept, para que vocês leiam. Me parece grave a denúncia porque, como eu disse, isso revela essa manipulação subjacente que a gente sofre sem se dar conta. A gente está aqui falando com vocês, ao mesmo tempo que é alvo de uma interferência que a gente não percebe. O que vocês pensam sobre isso? Deixe aqui no comentário, deixe o joinha, assine o canal, ajude no Apoia e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!